Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui novamente para a honra e glória do Senhor, para darmos a nossa continuidade na nossa leitura. Estamos aqui em 2 Crônicas, o 9º livro histórico, e vamos ler hoje capítulo 3, 4 e 5 deste livro. Nós já vimos aí que o autor é desconhecido, mas muitos atribuem a Esdras, o escriba, a autoria deste livro, amém? Vai continuar aí, dando continuidade, assim como 1 Crônicas, sobre os reis de Israel. Aqui vem fazer a menção a reinado de Salomão, a construção do templo aí, e é um livro aí com propósito aí, com sentido urgente aí, dirigido ao remanescente judaico que retornará do exílio, amém? Ao invés de salientar o lado sombrio do passado de Israel, o livro ele vai enfatizar o avivamento, a reforma e a recuperação da fé para os exilados desalentados, amém? Que buscavam na terra prometida um futuro e uma esperança redentora. Então vamos fazer a nossa leitura aqui do capítulo 3. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no 2º mês, no dia 2º, no ano 4º do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus: o comprimento em côvados, segundo a medida primeira de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais e as suas paredes e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos gregos, os pesos dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Os 2 querubins. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins na forma de andantes, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados. A asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. O altar e o mar de bronze. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra redondo, e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor,
e tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição, e estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, e o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas, a porta das para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito para a banda do oriente, para o sudeste. Também Irão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e o garfo e todos os seus utensílios fez Irão Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor, de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espivitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, suas portas de dentro da santidade das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro. Capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus, a arca levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês, e vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, levantaram a arca e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes e os levitas que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E os varais estão ali até o dia de hoje.
Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas, e quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Louvado seja Deus, por esta palavra, onde nós vimos aqui o início da construção do templo e também o seu fim, que foi finalizada, e assim os sacerdotes e levitas trouxeram a arca do Senhor, para o templo e começaram a louvar e adorar a Deus uniformemente, todos juntos, irmãos? É assim que Deus quer que nós estejamos dentro da casa do Senhor, unidos juntos numa só fé, num só espírito, uma só vontade, que é glorificar e adorar a Ele em espírito e em verdade, e por isso a glória do Senhor encheu aquele lugar e não puderam se conter diante da glória de Deus, amém? Então nós vamos finalizar orando e agradecendo ao Senhor por mais esta leitura, e amanhã nós voltaremos, se Deus permitir, para lermos 4 capítulos, do livro de 2 Crônicas, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos por esta bênção e vitória de termos estado aqui diante da tua palavra. Em nome de Jesus, continua no controle, continua na direção de todas as coisas de nossas vidas, e que todo impedimento, barreira, tudo aquilo que é contrário, para que nós não venhamos conseguir finalizar este propósito, venha a ser repreendido e colocado por terra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor venha confirmar o trabalho das nossas mãos, que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus, para que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado. Em nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Fique com Deus, meu querido, minha querida, e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?